Olá pessoal, tudo bem? Sou o Francisco da 3RA Intercâmbio e eu estou aqui hoje com a canadense mais carioca do mundo, né, Maria Alfaro? Hi everyone. Fala em português ou inglês, Maria? Eu vou falar português. Então, eu falar em português, então tá certo. Bem, pessoal, a Maria é uma grande parceira nossa, ela ajuda os nossos clientes, né, que estão aí no Brasil, querem aprimorar o seu inglês para vir no Canadá, né? A gente aqui na 3RA, nós vendemos curso de inglês também, mas nós sempre falamos que, assim, que é muito bom a pessoa lá do Brasil adiantar o máximo possível que ela puder o seu inglês, né? A gente faz isso porque dessa maneira você economiza muito. Quando você chega aqui no Canadá, a sua vida ela anda mais rápido, porque enquanto você não tiver o inglês suficiente, você não pode fazer uma faculdade, né? O inglês também te ajuda, é essencial num processo de imigração. Então, para quem quer tentar um processo de imigração direto aqui para o Canadá, o inglês é algo muito importante. E a Maria foi uma pessoa muito bacana que nos procurou há muitos anos atrás, né, Maria? E ela vai falar, né, o que ela tem de experiência, o que ela faz. Eu achei muito bacana, porque, como a gente diz aqui no Canadá, eu acho ela o real deal. Né? Thank you. Uma pessoa que realmente... que bom. É uma pessoa capaz, né, que tem toda a capacitação para te ajudar a evoluir o máximo possível no seu inglês. Então, é um prazer. Nós indicamos ela, não ganhamos nada com isso, né? Eu costumo dizer, você pode procurar ela e não precisa nem dizer que foi a 3RA que te indicou, porque realmente eu acho que ela é uma pessoa que pode ajudar os nossos clientes. Não é isso, dona Maria? Sim, eu sempre indico vocês que eu confio muito. Tá vendo? Eu falei que eu não cobrava nada, agora você contou. Mentira, gente. Isso aqui a gente, porque um confia no outro realmente. Claro. Pode ir, o negócio está caindo ali, mas está tudo certo. Sim, sim. Então, eu sou Maria, como vocês já sabem. Eu nasci aqui em Vancouver, fui criada aqui e há uns anos atrás eu tive a ideia de parar no Brasil. Claro que eu estou imaginando todos vocês já perguntando por quê, mas isso é outra história. E aqui eu estou aqui para te ajudar em aprender sobre o IELTS e o CELP, principalmente, que é o nosso foco de hoje. Quais são as diferenças entre as duas provas? O que é um CLB9? Porque muitos clientes precisam do CLB9, alguns não, depende do perfil, mas essas são as questões que a gente vai abordar hoje no webinar. Tá legal. Você quer começar a sua palestra? Como é que você... Começa já, pode começar. Tá legal, então. Não, isso aqui não. Só final. Então, estamos indo Quentin Tarantino style, indo de final para trás. Nossa produção maravilhosa aqui, né, dona produção? Tá. Ok, então vamos começar sobre as duas provas. O governo canadense, para entrar no Express Entry, exige uma das duas provas. Pode fazer o IELTS General ou o CELP General. É muito importante que, se você estiver entrando no Express Entry, que tem que ser o IELTS General, tá? Não pode usar o IELTS acadêmico para a imigração e o inverso também não. Se você estiver aplicando para um college através da 3RA, você vai ter que fazer o IELTS ou também no TOEFL, que é uma opção, mas a maioria das pessoas fazem o IELTS, já que futuramente, se quiser ficar no Canadá, fica muito mais fácil fazer o IELTS General depois para a imigração, que são provas muito semelhantes. Olha, eu vou te dizer o que eu sempre digo para os meus clientes, e você, como uma professora, vai me dizer se você concorda. O que acontece, pessoal? O CELP, eu já fiz as duas. Sim. O CELP é uma prova que hoje você não pode fazer no Brasil ainda, né? Ela é aplicada no Canadá, eu vi que agora ela já está sendo aplicada em outros lugares, não, em alguns países meio assim, mas prova mais aqui dentro do Canadá, certo? O CELP. O IELTS, pessoal, é uma prova que você pode fazer no Brasil, você pode fazer no Canadá, ela já é uma prova mais antiga, né? Sim. Então, assim, é uma prova que é mais fácil você fazer em lugares diferentes do mundo. Os nossos clientes que estão no Brasil, geralmente a gente tenta que eles foquem para a faculdade, pessoal, é o IELTS Academic ou o TOEFL. Geralmente o mais aceito é o IBT, que é o Internet Based, né? Para imigração, ou CELP ou IELTS General, tá? Mas o que acontece? Se vocês olharem nessa interseção aí, você tem a palavra IELTS, né? Então, assim, o IELTS General e Academic, eles são muito parecidos, aí a Maria pode entrar daqui a pouco mais nesse quesito, mas, assim, eu acabo dando um pouquinho mais de preferência para quem está no Brasil no IELTS, porque quando você estuda para o IELTS, você está estudando para duas coisas.
Você estudando para imigração e para a faculdade. Se o seu objetivo pode ser a faculdade, de repente, no início, né? E no futuro, ali na frente, a imigração. Então, o IELTS, quando você estuda mesmo para o IELTS General, você está se ajudando para um IELTS acadêmico, correto? Sim. Tá? Então, vamos lá. Ou também inverso, se alguns clientes seus talvez vão para o Canadá para fazer um college, né? E decidem ficar depois, se essa escolha que quiser fazer, então acaba ficando que tem que fazer o IELTS General, já se preparou para o IELTS Academic. E eu também acho que o IELTS Academic é um pouquinho mais tranquilo que o TOEFL, que é uma prova bem mais chatinha também, na minha opinião. Mas eu acho que o IELTS Academic é mais tranquilo que o TOEFL. É engraçado. Acho que até um pouquinho sobre a pessoa. Depois eu vou contar a minha experiência, vai lá. O seu ainda é bem diferente. Então, mas vamos começar. O listening, vamos conversar um pouquinho sobre a diferença entre as duas provas. Estamos falando sobre o IELTS TOEFL General. O listening é igual no IELTS Academic e o IELTS General, tá? Então, aqui nesses slides que estamos agora, estamos vendo esse no self-listening, tá? O self-listening é entre 47 e 55 minutos e tem 6 partes. Cada parte tem os números de questões. E o que eu acho que facilita bastante no self-listening? Os acentos, o sotaque, tudo canadense. Então, é bem mais tranquilo, já que às vezes, né, eles falam em sotaques de australianos, países também. Então, acho que às vezes pode dificultar um pouquinho o CELP. Também no CELP, uma diferença. As perguntas são todas multiple choice. Uma tela que você vai ter uma opção de 4 respostas. Então, se você não conseguiu ouvir a resposta, você pelo menos pode chutar um. Só um segundo, Maria. Sim. Alguém colocou aqui o TOEFL e IBT aceito para imigração. Que massa. Ô, Guilherme, ou eu troquei aqui ou você... mas assim, não é aceito. O TOEFL não é aceito para imigração. Ou é o IELTS Academic ou CELP. O TOEFL e IBT é aceito para as faculdades, tá legal? O IELTS General para imigração. Desculpa, o IELTS General para imigração, o Academic para as faculdades e o TOEFL e IBT ele é aceito para as faculdades, mas não para a imigração. Sim, então por isso que a gente acha mais fácil preparar para o IELTS Acadêmico. Se no futuro você quiser ficar e tiver que fazer o IELTS General, já se preparou para o IELTS Academic, é muito mais fácil se preparar que se você tiver feito o TOEFL, depois tem que se preparar para o IELTS, que são provas completamente diferentes que o outro. Ok, então isso é sobre o listening do CELP. Na minha experiência, os alunos que fizeram o self-listening acharam bem tranquilo, na verdade. Até algumas perguntas, tem um vídeo que acompanha, então você consegue ver a pessoa falando no vídeo, que eu acho que pode ajudar também. E essa questão de ter multiple choice ajuda bastante. Eu achei bem fácil o listening do self, assim, mais fácil do que o listening do IELTS. Eu já fiz as duas, eu acho os IELTS listening bem mais difícil, para ser sincera, mas também, de cada um. Algumas pessoas não gostam de ficar na frente no computador. O CELP é tudo feito no computador, gente. Não tem nada no papel, o IELTS é tudo feito no papel. Então, para alguns alunos, estar no computador incomoda, alguns não, e também varia do perfil. Rafa, can you please switch the slide? Tá. Agora, vamos para o listening do IELTS. O listening do IELTS é 30 minutos, e tem 10 minutos depois, somando um total de 40 minutos, onde você vai transferir as suas respostas para uma folha de respostas, tá? O que é difícil do IELTS, assim, eu acho? É tudo feito no papel, então você não tem opção, você não tem multiple choice. Se a resposta já passou por você, é melhor você continuar para não perder próximas perguntas, tá? E as perguntas podem variar, tem diferentes tipos de perguntas. E isso eu trabalho muito nessas aulas para que o aluno saiba quais são os diferentes tipos de perguntas que possam cair na prova. Às vezes vai ter uma mapa, pode ser multiple choice, pode ser um fill in the blank, depende da pergunta que você vai ter, que vai ter uma estratégia diferente. Pode avançar. Ótimo. Vamos no reading. O reading do CELP de 55 a 60 minutos, de novo, tudo feito no computador, tá? E tem 4 partes. Cada parte vai avaliar o candidato na capacidade de fazer diversas coisas. Part 1 é reading
correspondence, part 2, reading to apply a diagram. Eu acho, na verdade, que o reading self-pip, a parte mais difícil é o part 4. Normalmente as provas sempre são progressivas, que as últimas perguntas são mais difíceis que o índice da prova. E a part 4 trabalha muito mais com vocabulário que as outras partes. Mas, em geral, eu acho assim, o reading da self-pip é bem mais tranquilo também. Na minha experiência, os alunos também acharam razoável, assim, não era nada demais em dificuldade. Falar uma coisa aqui que eu achei, que eu achei mais eu não fiz reading. Ah, você somente fez o listening speaking. Porque o que aconteceu, pessoal? Eu não sei se alguém tem alguém numa situação parecida com a minha, tá? Eu estou aplicando para a cidadania canadense. Uhum. Até hoje eu não fiz isso, né? É que, na verdade, residente permanente e cidadão, a diferença é praticamente você não pode ficar um tempo grande fora do Canadá, tem algumas coisas, não pode votar. Isso, para mim, são duas coisas que não fizeram tanta influência. Hoje eu acabei não aplicando para a imigração, mas agora eu estou fazendo isso. E aí é o seguinte, se tiver alguém nessa situação, eu achei interessante o CELP, porque no IELTS, mesmo que seja, você pode zerar o reading e writing, né, que é a escrita e a leitura, mas você faz todas as provas. Sim. O CELPEP não, eles tiram. Então é muito menos cansativo para quem está fazendo. Quando você chegar na sua fase de fazer a sua cidadania canadense, eu achei muito menos cansativo o CELPEP por causa disso. Você só faz as provas que eles mandam, que é o listening e o speaking. Mas aí, quando você se cadastrar, tem certeza que se você estiver aplicando no POP, tem que ser o CELPIP General, porque tem nas opções. CELPIP General e CELPIP Listening Speaking, né? Então, tem que ter muito cuidado para não escolher a prova errada. Isso aí. Porque também eles não dão reembolso. Né? Não. Vamos lá, então. Ok, então vamos no Reading the IELTS. O Reading the IELTS é 60 minutos. Aqui não tem tempo extra para transferir as respostas, tá? No Listening do IELTS, você tem 10 minutos para transferir as respostas na folha, né? Agora, o Reading do IELTS não tem. Então, muito cuidado nisso. Porque você não quer chegar no final da prova do Reading, de 60 minutos, e achar, beleza, agora tem tempo para transferir as respostas? Não tem. Então, você tem que ir respondendo as you go, né? Não sei nem como falar isso em português, as you go. Conforme você está indo, né? Tá, então agora vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre os dois reading tests, o Academic Reading e o General Training Reading. O General Training Reading é mais tranquilo, mais fácil que o Academic Reading, o conteúdo diferente. O General Training Reading vai ser pamphlets, advertisements, talvez um artigo, um clipping de um jornal, mas são conteúdos usados mais para a vida real, né? Porque esse é o propósito do IELTS General, para testar seu inglês, a capacidade do seu inglês num contexto de vida. Agora, o IELTS acadêmico é testar seu inglês para um contexto acadêmico, para você poder estudar em inglês. Então, o conteúdo vai ser diferente, vai ser artigos acadêmicos mesmo, de professores que escreveram. Então, o vocabulário é um pouquinho mais desafiador. O formato da prova é mesmo, não é isso, O formato é igual, são três partes. A primeira parte mais fácil que a última, e 60 minutos para terminar as três partes. É igual para as duas, só que o conteúdo é diferente. Um pouquinho diferente, né? E são diferentes tipos de perguntas. Não é no computador, de novo, é feito no papel, e são 10 diferentes tipos de perguntas. Se eu faço um resumo assim, mais ou menos, que tem algumas pessoas aqui perguntando qual que é a mais fácil, qual que é a mais difícil. Eu costumo dizer isso e vamos ver se você concorda. Entre o quê? O IELTS acadêmico? Não, o IELTS e o CELPIP. Tá. Né? Eu costumo dizer, pessoal, que não existe muito mais fácil ou mais difícil. Acho que depende das pessoas. Sim. O CELPIP é algo mais moderno, né? Mais no computador e tudo mais. Você fica com fone de ouvido, né? Conversando com o computador. E o IELTS, ele é uma prova mais tradicional, Sim. né? Você vai ter papel e tudo mais, então depende um pouco de você. Eu depois vou dizer o que eu acho. Eu não fiz o CELPIP inteiro, Sim. porque é pela razão que eu acabei de explicar, mas assim, eu vou dizer o que eu achei. Muitas vezes eu vejo o pessoal dizendo que o CELPIP é mais fácil, é mais fácil. Eu achei o
o speaking do CELP, horrível. A gente vai chegar nesse ponto ali. Vamos lá, a gente está preparando parte por parte. Tá certo, vou deixar você. Assim, na minha opinião, tá? Isso é a minha opinião. Como eu disse você, que isso depende da pessoa. Eu acho que o reading e o listening do CELP é mais fácil que o IELTS, tá? Uhum. Mas agora isso depende do CLB que você vai ter que tirar. Então, no final da apresentação de hoje, a gente vai falar sobre o CLB. Agora, eu concordo com você, o CELP Speaking é muito mais difícil que o IELTS Speaking. Então, vamos por parte, porque não é a prova total. Vamos lá. Então. Vamos lá. Ok, vamos no Writing do CELP. O Writing do CELP é feito no computador. Eu já tive alunos que falaram que achavam isso difícil, porque tinha dificuldade em escrever rapidamente. Alguns achavam mais fácil. Ou escrever num teclado ou no papel e numa caneta. O que você prefere, né? Exatamente. E agora o Writing CELP, feito no computador, você já tem o luxo de poder fazer copy and paste e ter spell check para corrigir suas palavras. Ele corrige as palavras no computador, o que é excelente, né? Isso ajuda bastante. Agora o tempo é 53 minutos para fazer 2 redações. Cada um mínimo de 150 palavras. Então, a part 2 e já um isso a gente está fazendo do CELP General, é isso? CELP General, sim. O acadêmico muda um pouco o tamanho dessa redação? O CELP não tem acadêmico. Ah, desculpa. Perdão. Não, relaxa. Mas esse é o CELP, tá? Eu acho, de novo, o CELP Writing um pouquinho mais tranquilo para quem gosta de escrever por computador. Já tive muitos alunos que realmente não conseguem digitar muito rapidamente no teclado e ficam nervosos e preferem escrever no papel e se dá muito melhor assim. Vamos para o IELTS Writing, Rafa. Agora, o Writing do IELTS é 60 minutos, então quase a mesma duração. E como você disse, é diferente entre o Academic e o General Training. As duas têm Task 1 e Task 2. Tanto no CELP sempre vai ter duas partes. Vamos começar com o IELTS General, tá? O Task 1 é muito parecido com o CELP. O Task 1 você vai ter que escrever uma carta, talvez para um gerente, para um amigo, para um familiar, aplicar para um trabalho, e você tem que escrever 150 palavras, tanto para o CELP, tanto para o General Training IELTS. Então, esse é igual, não tem nada diferente. O que muda no IELTS General Training com o CELP General é o Task 2, tá? O IELTS Task 2 é 250 palavras, o CELP é 150, tá? O IELTS é feito no papel e o CELP é feito no computador. E o IELTS geralmente tem diferentes tipos de perguntas que possam cair na prova, né? O CELP geralmente só tem talvez 2. Então, eu acho que isso facilita um pouquinho, tá? O IELTS Academic, o Task 1 é uma tabela, ou pode ser, é uma imagem, né? A gente não sabe qual que você vai receber, mas pode ser uma tabela, pode ser um bar chart, pode ser um diagram. E o Task 2 é idêntico, tanto no Academic, IELTS e General é igual, Task 2 é igual. Então, essas são as grandes diferenças. Eu acho que, como você disse sobre o perfil, né? Eu acho que depende muito se você prefere escrever à mão ou digitar. Muitas pessoas perguntam isso, inclusive aqui estão perguntando bastante qual que é o mais fácil, né? Acho que muito depende de cada um, né, Maria? Assim, eu acho que depende de cada um, porque eu já tive um aluno que fez os dois e eu achou muito mais estressante ficar no computador, outro que preferiu o CELP. Eu acho que a pergunta no Task 2 do CELP é mais fácil que o IELTS, essa é a minha opinião, porque começando que o IELTS tem 5 diferentes perguntas que você pode ter no Task 2 do General Training. A gente não sabe qual você vai ter, mas você tem que estar preparado para essa pergunta, porque a gente não sabe qual vai ser. E agora o CELP tem 1 ou 2, não é somente uma opinion essay, que você tem que escrever a sua opinião sobre uma opção. Então, assim, eu acho que tem um pouquinho menos de preparação, porém, o assessment criteria é igual, e a gente vai falar sobre isso daqui no próximo slide já, depois do speaking, né? Mas é isso, assim, é minha opinião que o CELP é um pouquinho mais fácil nessa parte. Mas... Eu acho que tem parte que um é mais fácil, o outro é um pouquinho mais fácil. Sim, e tudo mais. Sim. Agora o CELP speaking. Vamos começar com a parte que eu acho que, sinceramente, o CELP é mais puxado no speaking. O CELP speaking é feito no computador, tá? Então, você vai ter 8 diferentes tipos de perguntas. E a tela, o screen, né, vai mudando rapidamente. Você não tem a opção de segurar a tela, take your time, não tem nada disso. Você tem que realmente responder dentro de 60 segundos, aí, puf, já troca de tela. Então, para muita gente, isso é meio assustador.
Porém, se preparar corretamente e saber o que esperar, aí já não dá muito mais ansiedade. Mas vamos por parte. Task 1, você vai ter que dar um conselho para alguém. Task 2, talk about a personal experience. Você vai ter que falar sobre alguma experiência no passado. Task 3, você vai ter que descrever alguma imagem, uma cena, né? Task 4, você vai ter que fazer uma previsão, um prediction, do que possa acontecer nessa mesma imagem do Task 3. É o que eles querem ver com isso, se você sabe conjugar o verbo, né? Provavelmente. Sim. Né? Em cada parte, eles estão querendo testar você em um vocabulário, gramática, uma coisa diferente para cada pergunta. O Task 5, por exemplo, você vai ter que compare and persuade, comparar duas imagens e convencer outra pessoa porque sua escolha é melhor. Então, aí eles estão testando o seu inglês para você poder convencer alguém a fazer alguma escolha, concordar com você. E Task 6, você vai ter que descrever, lidar com uma situação difícil. Task 7, dar sua opinião. E Task 8 vai ter uma imagem com alguma foto engraçada que você vai ter que descrever, tá? Eu acho que as outras perguntas vão bem rápido, né? Então, você tem que estar bem preparado para saber como que é o formato da prova e ficar calmo, porque se ficar nervoso, você perde 30 segundos a sua resposta, aí você não atira a nota que você quer. Então, você tem que estar bem preparado para o self-speaking. Então, assim, entre as 4 partes, eu acho que o nessa categoria aqui, do speaking é mais difícil que o IELTS. É engraçado que você falou, essa questão de se preparar, eu acho que isso aí é crucial, né? Sim. Para as duas provas. Quando eu fiz o IELTS, o que eu precisava, a nota que você precisa para a cidadania é uma nota bem baixa, né? Eles estão querendo ver se você fala um pouco, entende um pouco, né, e tudo mais, mas não é nada demais. Então, o IELTS eu fui mais curioso, né? Sim. Eu estudei e tal e tudo mais. Precisava de uma nota muito baixa, mas assim, eu consegui tirar uma nota, vamos falar baixa aqui, porque a Celina está na outra sala ali, mas assim, a Celina estudou na escola americana a vida inteira, fala inglês muito melhor do que o meu. Mas ela não se preparou para a prova, eu tirei nota mais alta do que ela. Faz muita diferença a preparação. No CELPEP, eu não me preparei. Né? Eu larguei para lá. Sim, é difícil. E a minha nota do speaking foi horrível. Eu tirei 7 de 12. É que, sem saber como que é o formato da prova, é muito difícil tirar a nota que você precisa. E o que eu achei uma grande dificuldade, Maria, é que eles colocam aquela foto, né? Você tem que ficar falando para ela. Só que assim, isso sou eu, né? Cada um tem uma dificuldade, uma facilidade. Eu tenho mais facilidade de conversar com alguém. Então, no IELTS, você conversa com uma pessoa. Sim. Por mais que ela não fale, você está sentindo a emoção dela. Se tá ok, é aquilo que ela quer, ela está se expressando. No CELPEP, você está falando com o computador. Então, assim, por exemplo, eles colocam qual é o tempo de cada pergunta? Depende. Task 1 e Task 7 tem que falar por 90 segundos e o resto 60 segundos. Então, vou botar 90 segundos. Não parece não, mas 90 segundos acaba sendo, eles te dão uma foto. Você tem que ficar falando sobre aquela foto 1 minuto e meio, né? Você tem 30 segundos para se preparar. Então, assim, chegou uma hora que eu não tinha mais nada para falar daquela foto. Então, você começa a enrolar, você começa a se repetir. E eu acredito que aquilo ali, eles analisaram pro ruim, né? Que, assim, olha, esse cara não teve um vocabulário muito extenso e tudo mais, mas realmente eu tava, assim, não tem mais o que eu falar dessa prova, né? Então, assim, eu achei particularmente o speaking do IELTS muito mais fácil. E se preparando melhor para o CELPEP, isso também não vai acontecer se saber ter uma estratégia para cada pergunta. Faz total diferença. Não é só saber inglês, você tem que saber fazer aquela prova. Rafa, vamos para o slide do IELTS Speaking. Então, agora do IELTS Speaking é feito, como o Francisco disse, com o examinador, tá? É muito mais tranquilo. São 11 a 15 minutos, são 3 partes. A primeira parte, eles vão querer te conhecer, get to know you. Eles vão te fazer perguntas sobre o seu trabalho, sobre a sua educação, onde você estudou ou não, seu bairro, sua casa, sua cidade, nada demais. Não tem nada, nenhum vocabulário específico para nada, gente. Não tem nada que você tem que se preparar para ir high level vocabulary para direito ou medicina, não tem nada disso, tá? É bem tranquilo. Agora, o part 2, você vai ter que falar para 2 minutos uma pergunta que eles vão te dar
Tá tocando muita ambulância? Muita ambulância. Engraçado, quase não passa ambulância aqui, mas... Manda boas vibes para quem tá ali. Isso aí. Tá. Parte 2, então, voltando aqui, é uma pergunta, que eles vão te dar um papel com uma pergunta, você tem que responder por 2 minutos. E parte 3 é um analytical discussion, onde você vai ter que responder algumas perguntas mais sobre o mesmo tópico. Então, eu acho, assim, mais tranquilo que o CELP, porque é mais sobre você, sobre a sua opinião, sobre os seus pensamentos, o que você acha da pergunta. Nada, assim, muito específico de uma imagem que você tem que descrever. Vamos na próxima. Então, aqui tem um exemplo do Part 2 Speaking. Então, eles vão te dar um papelzinho, você vai ter que ler essa pergunta, você tem 1 minuto para se preparar a ver essa questão por 2 minutos. Então, vamos para o outro, o CELP. Tá. Aqui é um exemplo do Task 1, do CELP, tá? Aqui você vai ter que dar um conselho para alguém, tá? Então, você tem 30 segundos para ler a pergunta e se preparar. Aí você tem que se gravar, né, falar no microfone, 90 segundos. Então, assim, 30 segundos realmente é bem rapidinho para poder ler a pergunta, se preparar, mas não é impossível, é só questão de estar preparado e entender, saber o que esperar, né? Se você chegar na prova, nossa, eu não esperava isso, aí realmente seria muito mais difícil. É crucial. Aqui eu coloquei aqui uma amostra, né, de um Task 3 Question, onde você vai ter que descrever a imagem. Então, você vai ver uma imagem, normalmente com várias coisas acontecendo, você não tem que descrever tudo, tá, gente? Só escolhe umas 3, 4 coisas, escolhe, obviamente, o que você achar mais fácil de se escrever para você. Se você não souber o vocabulário, escolhe outra coisa, mas escolha 3 coisas ali que você poderia falar, descrever ali por 1 minuto. Então, aí um exemplo que uma coisa que não tem no IELTS, não tem nada de foto, não tem nada disso. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Como essa preparação é crucial. Tá? O que acontece? Eu peguei, né, e fui eu e o Bill Albert, que é meu sócio, que você conhece, fomos fazer a prova junto, para fazer cidadania. O Albert tem mais tempo que eu de Canadá e até hoje não fez a cidadania dele. Mas, enfim. Aí, chegou no final, ele falou, nossa, no final pediu para eu descrever onde eu estava no shopping, né, na praça de alimentação, descrever onde eu estava e tal, não sei o que. Aí ele até brincou, ele falou, nossa, só dá um share location no WhatsApp, acabou, né? Aí eu falei, Albert, eu falei que eu estava ali do lado do Walmart, do McDonald's, e que tinha uma Target em frente, não sei o que e tal. Ele me olhou e falou, e tinha isso? Eu falei, não tinha pra onde? Tinha uma foto, Chico. Você não viu a foto? É que assim também, pessoal, como a gente precisava de nota baixa, eu também fiz a prova bem e... Não faça isso, gente. Não façam isso. Nenhum aluno meu vai fazer isso. Eu não vi a foto, Maria. Mas assim, mesmo poderia ser uma pessoa que precisasse de uma nota alta, soubesse um bom inglês, né, e tivesse toda a atenção do mundo, de repente o nervosismo poderia levar a causar fazer o mesmo erro. Sim. Tá certo? Então, assim, você se prova, você não é só, você pode ter... A gente tem casos aqui de clientes com inglês mediano que tiraram uma excelente nota. Enquanto clientes, às vezes, com inglês, assim, lógico que isso não é uma regra, né? Mas, assim, clientes com inglês excelente, mas, eu tenho inglês excelente, então eu vou lá, eu faço o que eu quiser. Eu moro no Canadá há 15 anos, eu tirei 7 de 12, amigo, porque fiz tudo. Então, vamos falar exatamente sobre isso, porque é muito importante que o pessoal saiba que mesmo com inglês fluente, um canadense, meu irmão poderia ir para a prova do CELP com o IELTS e não mandar bem se não se preparar. Tem que estar preparado, ponto final. Porque realmente 50% da sua nota não tem nada a ver com o seu inglês. Vamos ver aqui. Tanto para o IELTS, tanto para o CELP, tem no mesmo Assessment Criteria. Tem algumas diferenças, mas é basicamente igual. Eu coloquei aqui o Assessment Criteria, critério de avaliação, para o CELP, que estão disponíveis no site deles, porque a avaliação, o criteria, né, do IELTS, o vocabulário muito, assim, de professor, vocês não vão entender.
só um professor conseguir ver a tabela e entender. Então, eu achei a forma que eles escreveram a critério de avaliação no CELP mais fácil de entender para todo mundo. Mas são basicamente iguais, tá? Se quiser ver o Assessment Criteria do IELTS, também está disponível para o público, é só entrar no site do IELTS, que está ali, tanto do CELP quanto do IELTS. Um critério que vale 25% da sua nota é Content and Coherence. O que isso quer dizer? Eles querem saber o número de ideias que você teve na parte da fala, né? Speaking. A qualidade das suas ideias, se são relevantes ou não. Talvez você, como você falou agora, teve uma imagem, você deu uma ideia, poderia ter sido em inglês maravilhoso, mas não tinha nada a ver com a imagem. Então, foi irrelevante, então ele perdeu ponto nessa categoria. A organização das suas ideias. Eles têm uma estrutura que eles querem que você siga. E os exemplos que você dá. Também isso é importante. Você tem que sempre apoiar suas respostas. Então, isso já você vê, não tem muito a ver com o inglês. É sobre a relevância das suas ideias, a qualidade das suas ideias, criatividade. Agora, número 2, vocabulário. Aqui isso tem a ver com o seu inglês. A escolha de palavra, se você está usando as palavras corretas dentro do contexto, accuracy é muito importante. Não adianta você memorizar uma lista de palavras difíceis se você vai usar incorretamente. Eu prefiro que vocês usem o seu inglês, que você já tem, claro, estudando o máximo possível, e usá-lo corretamente, que tentar forçar a barra, aprender umas palavras que nem eu iria usar e usar incorretamente. Isso não vai ajudar. Então, isso sobre esse inglês. O número 3 é listenability. Aqui é sobre entonação, self-correction, gramática, sentence structure. E número 4 é task fulfillment. Task fulfillment é 25% e também não tem muito a ver com o seu inglês, é relevância. Completeness, ou seja, se a resposta é completa ou não, se você falou por 60 segundos ou não, o tono da sua pergunta, resposta, se for apropriado para a pergunta. Por exemplo, vai que uma pergunta fala para você falar para seu chefe, aí você fica respondendo, então, e aí, meu irmão, assim, também não dá, tem que ser... Falei que ela era carioca. O tom tem que ser apropriado para a pergunta, e também a duração. Então, você já vê que categoria 1 e 4 não tem muito a ver com o seu inglês, e mais a ver com a preparação da prova. E depois, categoria vocabulary e listenability são muito mais sobre o seu inglês. Então, em conjunto, né? Não é somente o inglês, também não é somente preparação, é um conjunto dos dois. Isso no speaking. Alguma pergunta? Bastante pergunta. Respondemos alguma agora. Vamos responder algumas, então? Sim. Perguntas, vamos lá. Vou começar aqui de baixo para cima. Porque estamos ali no speaking, né? Isso. Pergunta da Flávia. Digamos que eu consigo CDB 9 no ACT e o meu marido CDB 7. Isso prejudica o processo de imigração? Tem alguma nota de qual eu sair com o certificado? Tem alguma nota a qual não sai com o certificado? Flávia, eu diria para você procurar o pessoal da IME Canadá. Tá legal? Então, envia um e-mail para eles, que é o contact@ime-canadá.com. A Rafa vai colocar aí para você, tá? Esse e-mail, porque eles vão poder te responder de imigração diretamente, vão ter que analisar o seu caso em si. Então, assim, não é uma coisa que... A Maria é uma professora de inglês, especializada em testes que são importantes para a sua imigração, para você vir estudar no Canadá. E a 3RA cuida da sua parte educacional. Mas a IME Canadá vai te ajudar com essa parte diretamente ligada à imigração, tá certo? Tem alguma pergunta sobre o Celtic Speaking? Porque senão a gente mostra o IELTS Speaking, o criteria para o writing. Não, as perguntas são mais gerais, Maria. No final a gente vê mais perguntas. Tá legal. Então, Rafa, vamos voltar, então. Vamos para o Writing Assessment, tá? Então, como vocês já viram, o Speaking, critério de avaliação, tá? E agora vamos ver o Writing. E basicamente igual para tanto para o CELP e o IELTS. Como eu disse, está tudo disponível no site deles. Aqui, vamos ver. Número 1, Content and Coherence. Número de ideias, qualidade. E a mesma coisa, você vê que 50% da sua nota, Content and Coherence, and Task Fulfillment, é muito importante que você se prepare. Por exemplo, se na parte do Writing, Task 2, você recebeu uma pergunta, querendo saber a opinião dos outros, você tem que descrever a opinião da outra pessoa, por exemplo, no IELTS, e você somente dá a sua opinião, aí a sua resposta não está completa.
aí você vai perder pontos numa categoria, porque são 4 categorias, cada um 25%. É assim que os examinadores vão avaliar seu perfil, sua prova, desculpa. Não é a opinião deles, assim, aleatoriamente, que eles vão, eu acho que ela merece tal. Eles têm uma tabela que eles olham na sua redação, tanto para o CELP, tanto para o IELTS, e eles baseiam a nota que eles acham que você merece de acordo com esses critérios. Então, muito importante que vocês saibam exatamente como que vocês vão ser avaliados para você poder atingir a nota que você precisa. Deixa eu só responder. O Ciro perguntou aqui, boa noite, o CELPIP só precisa realizar 2 módulos, por exemplo, Reading, Writing ou Speaking Listening, sendo que eles escolhem o que precisa fazer. Cuidado, tá, Ciro? Acho que você me interpretou errado. Eu, Francisco, fui fazer a prova da cidadania canadense. Aí eu só precisei fazer 2 provas, e são eles que determinam isso, tá? Não são, é o speaking e o listening, que é a conversação, tá? E a escuta, né? O que eles querem saber se você fala um pouco de inglês e escuta. Isso é para depois que você já é residente permanente dentro do Canadá e vai fazer a cidadania. Para você se tornar um residente permanente, batalhar pela sua imersão no país, você precisa fazer todas as 4 provas, que é o que a Maria aqui está falando. O CELP General ou o IELTS General. Tá, então, as 2 partes das provas, tanto o IELTS, tanto o CELP, o critério de avaliação somente vale para o speaking e o writing. O listening e o reading ou está certo ou está errado. Não é sujeito à opinião do examinador. Tem uma coisa que eu gostaria de falar, tá? Alguns clientes, alguns meus até, tiraram 0,5 menos que queriam, por exemplo. E eu já fiz a sugestão de fazer um reassessment. Uma revisão, né? E todos conseguiram na nota que precisavam, tá? Também. Essa foi uma pergunta legal que fizeram aqui até agora. Quer responder essa? Eu achei legal, que acho que vai ter a ver com a pergunta da Fabiola. Boa noite, Francisco e Maria. Boa noite, Fabiola. Sou a Fabíola, escrevo Paraíba e estou aqui acompanhando vocês. Estou repassando uma pergunta de colegas e pessoas que falaram comigo a respeito disso também. O CELP é um teste novo. Sim. Então, foi feito pela UBC, não é isso? Não, na verdade, eles tiraram os critérios através do CCLB, mas eu não sei se foi feito pela UBC. Eu acho que... Eu prefiro não falar sobre isso, porque eu não tenho certeza, né? Eu também certeza. não. Estou repassando uma pergunta de colegas e pessoas que falaram comigo a respeito disso também. O CELP é um teste novo, então o que eu vejo é que o CELP possui alguns critérios de avaliação meio deficientes, por eles ainda não serem muito bem estabelecidos. Então, muita gente já pediu revisão de nota e conseguiu aumentar 2 ou até 3 pontos na pontuação de alguma das partes da prova, quando isso dificilmente acontece no IELTS, por ser mais antigo. Isso procede? Olha, eu vou falar da minha experiência com meus alunos. Isso procede, Maria? Seu português é sensacional. Obrigada. Realmente é muito bom. Este ano, por exemplo, eu já tive 6 alunos que tiraram 6,5 no writing, que precisavam 7. Eu não vou falar o nome dele, né, claro. E eu fiquei muito, assim, chocada, porque a gente não esperava essa nota deles, e todos fizeram reassessment e mandaram os papéis para... O que acontece no IELTS, tá? Vou explicar cada um. Se você quiser fazer um reassessment e você está no Brasil, você manda os papéis. Uns 3 anos atrás era mais rápido. Ultimamente, reparei que está demorando entre 6 e 10 semanas. Eles mandam todo o papel para a Inglaterra, para senior examiners, né? Examinadores com muito mais experiência, para dar uma outra olhada. Se sua nota aumentar, você ganha seu dinheiro de volta, que, se não me engano, são R$300. Melhor olhar o site para ter certeza se mudaram alguma coisa em 2018, tá? E todos os meus alunos tiveram um reajuste, tá? Então, eu fiquei muito feliz com esse caso. Porém, eu, como professora dele, sabia que eu achava a nota injusta. Então, eu fiz questão de insistir que eles fizessem isso. Agora, se for uma diferença de 2 pontos, eu acho que não vale a pena fazer o reassessment. No meu caso, ele é 1,5. O CELP, você pode fazer o reassessment por cada parte. Então, por exemplo, se você quiser fazer um reassessment do speaking, acho que são $55, aí você manda você paga os $55 e eles fazem um reassessment bem rápido até. Foi bem rápido. E o que você tem visto do resultado? Tem mudado? Aumentaram. Mais 2 a 3 pontos, você acha que... Normalmente 1. Normalmente não aumenta assim de 6 para 9. Talvez um 6 para 7, 7 para 8. Tanto no IELTS, tanto para o CELP, não é um aumento assim, de 3 pontos, porque
Isso é uma grande diferença de Isso tem sido um erro muito grande, né? Primeira pessoa que fez. Mas é uma opção, gente. Não descartem essa opção, porque também tem outras variáveis que pesam no dia do exame, né? Talvez você está nervoso, talvez você está com dor de cabeça, não dormiu bem. Tem várias variáveis que a gente não sabe. Não viu a figura, né? Se eu tivesse feito o selfie antes, quer dizer, depois aqui do nosso bate-papo, a gente ia dar uma nota melhor. Não, mas o reassessment existe para as duas provas. E na minha experiência, eu já tive boas experiências. Mas o reassessment você não refaz a prova, né? Porque não. Eles analisam de novo a prova, não é isso? Agora, isso pode causar problemas no deadline, por exemplo. Se você tiver que quiser aplicar para um college aqui no Canadá, e o deadline de aplicação é em março, abril, maio, sei lá quando for, dependendo da sua faculdade. Realmente demora, não é uma coisa que você faz o IELTS Academic Reassessment, vai chegar em 3 semanas, 2 semanas, não, são 6 a 10 semanas do Brasil. Então, talvez valha a pena testar a prova de novo e ver o que dá e esperar o reassessment também, e se aumentar, eles te dão um reembolso. Tá legal. Quer continuar com as perguntas? Quer terminar? Vamos continuar no slide, que tem... Tá legal. Já vimos esse. Vamos falar um pouquinho sobre o Canadian Language Benchmark. O que é o CLB? O motivo por qual a gente queria muito falar sobre isso aqui, porque muita gente entra em contato querendo saber exatamente o que é o CLB e quer tirar o CLB 9. A maioria das pessoas precisam. Agora isso vai variar por perfil, né, do cliente. Com certeza. E eu queria mostrar para vocês o que é isso e o que significa isso, tá? Não é para assustar ninguém, é só para ser realística, para vocês terem um plano razoável e verdadeiro para vocês e suas famílias poderem vir para o Canadá e sem ter nenhum... Qual a palavra que diz? Disappointment. Ficar desapontado. Decepção. Assim, melhor você se preparar corretamente e com calma, com o auxílio do Francisco Celina, para vocês não passarem por nenhum imprevisto, tá? Vamos lá, então. Tá. Aqui, o CLB. Vamos olhar primeiro no CELPIP, tá? O CELPIP. Se você tiver que tirar um CLB 9, você vai ter que tirar 9 em todas as partes da prova. O CELPIP é entre 0 e 12, tá? 0 e 12. A partir de 10 é tudo igual. Mas se você tiver que tirar um CLB 9, você vai ter que tirar um 9 em cada parte. Essa tabela a gente tirou do próprio site do governo do Canadá, tá? Então, está tudo disponível no site do governo. Pode entrar ali, Language Requirements, e está tudo disponível. O CLB 8 é 8, o CLB 7 é 7. Bem tranquilo de memorizar. Agora, o IELTS. Se tiver que tirar um CLB 9, tá? Toda a prova então, deixa eu só te fazer uma pergunta. A pessoa tirou 9 em todas as habilidades e tirou 6 em uma delas. O CLB é 6, é isso? O CLB vai ser uma média entre eles, mas só vai ser o 9. Tem que tirar 9 em todos. Tá legal. Então, agora, o CLB para o IELTS. Para tirar um CLB 9, você tem que tirar 7 no speaking, 7 no reading, 7 no writing, e de 9, tá? E 8 no listening. Na minha experiência, estava sendo um pouco difícil para alguns alunos. Tirar 8 no listening, porque tem que tirar 35 de 40, ou seja, 35 perguntas corretas de 40. E alguns alunos achavam difícil, mas já tive vários alunos que tirou, assim, muitos, que tiraram um 8 no listening. O reading no general training é bem tranquilo, do IELTS. E o writing e o speaking. Aqui é onde a gente tem que praticar bastante. Porque apesar de ser um 7 de um 9, parecer ser não muito difícil, realmente tem que ter um nível de inglês então, o ponto máximo, pessoal, do IELTS é 9, não é isso? Sim, é 9. Então, do CELPIP é 12 e do IELTS é 9. O IELTS, assim, 0 quer dizer que você não apareceu na prova, que você deu boa na prova, não foi. E 9 é nível de inglês avançado, native speaker. Então, 7 de 9 já está mais por lá em cima. Agora, fala com a Celina, porque vai ter programas, né, que talvez você precise de CLB 9, talvez precise de CLB 8, mas isso, como eu disse, fala com eles, porque eles vão poder te ajudar a avaliar seu perfil, ver qual seria a melhor opção para vocês. Na parte da faculdade, pessoal, que é a parte que me cabe, eu diria assim, que a gente até tem curso aqui que o mínimo é um IELTS 4,5, mas isso é uma exceção da exceção da exceção. Tá?
eu diria que o mais normal é entre 6 e 6,5. Sim. Né, o quanto é exigido para o IELTS nas faculdades. Geralmente as faculdades exigem um mínimo por habilidade. Então, geralmente, eu estou falando que nós trabalhamos em 70 faculdades, tá, pessoal? E, assim, mesmo dentro de uma única faculdade, você pode ter 10 cursos com requerimentos diferentes. Mas, assim, geralmente é assim. Se é 6,5, um overall, né, a nota geral, você vai precisar tirar, no mínimo, 6 em cada habilidade. Tem faculdade que não exige esse mínimo, ela só exige o 6,5, certo? Geralmente, aí tem faculdade que exige 6. Aí o 6, geralmente, vai te exigir um 5,5 mínimo por habilidade, tá certo? Mas, geralmente, as notas de college, até mesmo mestrado, já tem mestrado aqui que tem nota de corte de IELTS até mais baixo do que de college, tá certo? Mas eu te diria que ficaria entre 6 e 6,5. Volta para esse mesmo slide ali, porque assim, aqui essa é uma tabela que está no próprio site do IELTS, para vocês poderem ver o que significa um 5, o que é um 6, o que é um 7, tá? Eu vou explicar essas letras para vocês. Isso é o Common European Framework. É uma uma forma de avaliar o inglês, ou qualquer idioma, na verdade, não é somente o inglês, mundialmente. Por exemplo, vocês que são nativos em português são considerados níveis C2 em português. Eu que sou nativa em inglês seria considerada C2 no inglês. Agora, o meu português, eu acho que eu estaria em C1, C2 ainda, porque ainda tenho alguns erros de gramática e vocabulário que são meus. Olha, mas todo mundo comete erro, até os brasileiros cometem erro, ainda mais português, que é uma língua que, meu Deus do céu. Então, A2 significa iniciante. Tipo, iniciante, aprendendo os cores, hi, how are you, básico, tá? B1 é pré-intermediário, tá? B2 é intermediário, C1, upper intermediate e C2, advanced. Agora, se você estiver num curso de inglês, normalmente os cursos dividem cada nível entre duas turmas, talvez, por exemplo, B2, talvez está dividido em Pre-Intermediate 1, Pre-Intermediate 2, ou Intermediate 1, Intermediate 2. Isso depende da escola onde você estiver estudando, o livro que você comprar, mas se você olhar atrás do seu livro de inglês, sempre vai ter dessas letras, tá? Aí você já vai ter uma ideia do seu nível de proficiência. C1 é considerado Upper Intermediate. Então, para você se preparar para a prova, eu sugiro já estar no nível Intermediate, que seria B2. Para o Academic, é muito mais tranquilo, porque se você tiver que tirar um mínimo de 6 em cada parte, isso é Pre-Intermediate, Intermediate. Então, um aluno que está no nível pré-intermediário tem chance, sim. Mas assim, eu acho que você tocou num ponto legal. Eu costumo dizer para os nossos clientes que o intermediário é onde ele, ou até um pré-avançado, é onde ele pode, de repente, dar um foco maior em uma prova, né? Claro que depende, pessoal, de quanto você precisa tirar, tá? Qual é a sua necessidade? É para imigração? Eu preciso tirar a série B, sei lá, 5,5? Eu preciso tirar a série B 9? São duas coisas completamente diferentes. Sim. Uma faculdade que exige 4,5, uma faculdade que exige 6,5, são duas coisas completamente diferentes. Mas, assim, eu acho ideal você me corrige se achar que eu estiver errado, a partir do intermediário avançado, você começar a focar numa prova. Antes disso, é legal você focar no English Core, né? Realmente você aprender o inglês em si, para depois focar em uma prova específica, porque senão acho que acaba não adiantando, né, Maria? Sim. Assim, eu queria mostrar isso aqui para mostrar para a galera, para ser sincera, para vocês terem uma ideia o que é um CLB9, o que é o 6 no IELTS, o que significa isso? Eu vou explicar para vocês também aqui, assim, a Maria já trabalhou também em escolas de inglês aqui, eu gostei quando ela veio conversar comigo aqui, ela tem especialização, que ela já deu aula aqui no Canadá, então assim, ela manja bastante. Então, assim, geralmente uma escola de inglês, ela considera você chegar de um A2 a um C2, geralmente de 10 a 12 meses. Então, assim, se você tem um nível 0 e você precisa de um nível máximo, né, de um inglês, eles geralmente sugerem que... Claro que isso é uma coisa muito subjetiva. Conheço gente que em 6 meses aqui desenvolveu inglês aberto, gente que passa um ano aqui e não fala inglês. Então, assim, mais de uma maneira geral, para você colocar numa regra, né, numa régua generalizada, isso aí a gente está falando mais ou menos de 10 a 12 meses estudando inglês aqui no Canadá. No Brasil vai depender da velocidade que você vai poder fazer as aulas aí com a Maria, vai estudar, se dedicar e tudo mais, né?
vida no Brasil é corrida, né? Sim. Aqui também, mas eu acho que no Brasil é mais. Continua para vocês aí. Não, então, aqui a gente digitou para vocês poderem ver a mesma tabela que estava no site do governo, tá? Então, aí está os band scores, né? O que você tem que tirar em cada um. Dá uma olhada rapidinho. Tá. Vamos falar aqui sobre o IELTS acadêmico, porque eu acho que você falou uma coisa muito importante. Algumas faculdades pedem 4,5, 5, 6, 7. Então, há uma grande diferença entre cada um. Como mostrei na tela agora, um 6 e um 7, mesmo sendo só um ponto na prova, muda de proficiência, vai de intermediate to upper intermediate. Então, a gente tem que ter isso em mente para saber, para ter um plano de estudo. Eu já tive muitas pessoas que entraram em contato que fazem prova daqui 2 semanas. Realmente, gente, isso é muito difícil. A minha sugestão seria ver o tempo disponível que você tem para se preparar, tá? Muita gente tem compromisso, a vida no Brasil é corrida, eu entendo isso. Muita gente está fazendo faculdade ou trabalhando 12 horas por dia, tem filhos, tem outros compromissos. Então, você tem que ver a sua agenda. Realmente, vou ter tempo para estudar meia hora por dia, pelo menos? Tem que ver isso, porque isso é importante. Como você disse, algumas pessoas não têm dedicação, né? Tem que encaixar de algum jeito. Mas não é fácil, tá, pessoal? É assim, existem raras vezes que você consegue ter uma imigração com nível de inglês mais baixo. Faculdade, eu diria que também são raríssimas. O que você deu 4,5, você vai precisar de um inglês mais forte. Então, assim, eu costumo dizer para os meus clientes, se você está pensando em Canadá, você tem que pensar em inglês. Claro, se você for uma província francesa, né, que é Quebec e tudo mais, aí você vai ter que se dedicar a esse francês. De uma maneira geral, a maioria dos nossos clientes a gente traz para as províncias que falam inglês, que são todas as outras, né? E aí eu diria que a dedicação ao inglês ela tem que ser total. Para você passar entrar numa Express Entry, para você entrar numa faculdade, para você entrar no mercado de trabalho canadense, assim, é a língua do país. Eu acho que facilita demais, né, para o seu desenvolvimento. Eu costumo dizer para os meus clientes, se puderem, não esperem chegar no, mas eu quero estudar inglês no Canadá, tudo bem. Tem clientes que falam para mim, assim, eu não consigo estudar inglês no Brasil, eu trabalho 12 horas por dia, tudo bem, tu vem para cá. Agora, a pessoa que, de repente, puder já adiantar esse inglês no Brasil, faça, por favor, coloque, porque o inglês, pessoas, por exemplo, você vier fazer uma faculdade aqui, enquanto você não terminar o inglês, você não pode ir para a faculdade. O prazo para a aplicação dos vistos, ela pode aumentar esse prazo. Então, se você terminar o seu inglês antes, você colocou o prazo a seu favor, tá certo? Então, assim, eu acho crucial. Tá? Eu vou fazer o seguinte, você ainda tem mais umas coisinhas para falar aí, não é isso? Só terminar a tabela rapidinho, só botar rapidinho. Terminar aqui. Então, é importante, antes que você começar a se programar, tá? Veja seu nível de proficiência. Você poderia fazer um quiz que tem no site do Cambridge, para você ter uma ideia se você... Do IELTS, né? No próprio Cambridge tem um link, você pode entrar no site do Cambridge, tá? E tem um quiz, assim, de 25 perguntas, só para ter uma ideia. Ou talvez você já sabe, você está estudando inglês, você tem um nível, um livro, que você tem uma ideia do seu nível, ou talvez você formou em algum curso de inglês, você já sabe seu nível. Pense bem que você tem que estar já, pelo menos, no nível intermediário para testar uma dessas provas, tá? Tempo disponível para estudar, estude, veja a sua agenda com calma, e também na nota necessária, vai impactar o tempo que você tem que se preparar. Se você precisar um 5, vai demorar muito menos que você tiver que se preparar para um 7. A minha sugestão seria um mínimo de 3 a 4 meses. O mínimo, para você estudar com calma, uma vez por semana, com algo particular, que você escolher, estudando em casa. 3 a 4 meses seria um mínimo, uma base para você testar a prova, tá? Não faça correndo dentro de um mês, porque aí somente vai ser dinheiro perdido, que as provas também tem que pagar, né? E também para você não se sentir frustrado, né? O que a gente quer é que você atinja os seus objetivos. Isso é o mais importante. Deixa eu te fazer uma pergunta, Maria. Para quem está se preparando, vamos supor que uma pessoa... Pessoal, para fazer a faculdade aqui, geralmente a gente pede pelo menos uns 6 a 7 meses antes do seu embarque para a gente fazer a sua aplicação, né? Porque a aplicação ela vai uns 3 meses aí de uma faculdade, mais ou menos 2 a 3 meses. Então é melhor considerar 3 e não 2. E depois você tem aí o visto que hoje no Brasil está demorando razoavelmente bastante. Então, assim, a gente
para essa pessoa ter esse IELTS pelo menos uns 6 a 7 meses antes da data de embarque. Você acha, por exemplo, uma pessoa que não está nos procurando hoje, querendo vir para cá em janeiro começar a faculdade em janeiro de 2019, ou seja, a gente vai começar uma aplicação dele lá para junho, mais ou menos. Até aquela data a gente precisa ter a data. Você acha que de repente seria interessante essa pessoa fazer um IELTS ali mais ou menos em março? Sim. Você acha que é dinheiro jogado fora, Maria, ou você acha que é uma experiência legal? Porque o ano passado, muitos alunos, na verdade, que começaram em janeiro, estudaram em janeiro, fevereiro e março, fizeram a prova no final de março, início de abril, aí demoram 13 dias para receber a nota. Tem que levar isso em consideração, tá, pessoal? São 13 dias para você receber a nota, então sempre levando isso aí. Então, na verdade, todo mundo passou, porque tirar um 6 não é tão difícil, gente. Requer prática e preparação, sim, mas não é tão difícil quanto um 7. Então, quando o aluno entra em contato querendo fazer o academic, eu já sei que é um 6, eu penso que está no nível intermediário, sim, tem tempo para estudar, sim, tá, vamos 3, 4 meses, está pronto. Agora, se tiver que tirar um CLB 9, talvez só requeria uns 4, 5 meses de prática, de estudo, com calma, para você aumentar, melhorar a sua gramática, a sua proficiência mesmo, o 7. Eu acho que daria para fazer, até, depende do curso, né? Eu estou dizendo para aplicação, aí inglês ver o que tem que ser feito. Mas o ano passado, esses meus alunos estavam aplicando para setembro. Não me fala isso não, Maria, pelo amor de Deus. Você me tira hoje. Hoje, visto no Brasil, está demorando umas 14 semanas. Mas, de qualquer forma, gente, se você está se preparando para ir para outro país, faz isso com calma. Não sai correndo, se organize com calma, a gente com calma, faça o visto de ansiedade e atrapalha tudo, na verdade. Tem como não ficar ansioso, né? A gente sabe que isso faz parte do nosso trabalho. Mas, assim, o que a gente pede sempre para as pessoas é coloque o tempo a seu favor e não contra você. Se é possível. Eu tive um aluno ontem que a gente estava fazendo aqui a consultoria com ele. Ele falou que ele quer embarcar para cá em fevereiro. Eu falei, bem, você tem visto americano? Tem. Eu falei, então você vai lá, se você quiser, você tira, faz o ETA. Você pode estar aqui, sei lá, em 2, 3 semanas, é com você. Mas eu expliquei para ele, mas você vai vir o quê? Com visto de visitante. Você não vai vir com uma aplicação feita por uma faculdade, você não vai vir com visto de estudante e tudo mais. Para ser feito, dá. Mas, assim, se puder colocar o tempo a seu favor, melhor. Sim, e vocês sabem todos os prazos, vocês vão orientar, então... A gente, às vezes, fala, para o México, pessoal, por exemplo, demora umas 2 semanas para sair um visto estudante. Para o Brasil, hoje, está mais ou menos na casa de 14 semanas. Mas o Canadá não vai desaparecer. Vamos não vai, aqui, né? O Canadá não vai desaparecer. Vamos estar esperando vocês aqui. Então, assim, com calma, se organizem bem. O Francisco são os melhores áreas, então confiem neles, que eles não vão mentir para vocês, vão ser sempre sinceros. Eu gosto disso de vocês. Que vocês erramos também, não tem essa não. Mas vocês assim, são honestos. Isso é importante, honestidade. Gente, queria agradecer demais a você, dona Maria. Nós temos algumas perguntas, mas a gente está com o tempo esgotado. A gente vai fazer o seguinte, pessoal. Rafa, coloca para mim de novo os contatos da Maria. Eu vou explicar aqui para vocês assim um pouquinho. A Maria pode ajudar vocês com parte do inglês para quem estiver aí no Brasil e tudo mais, para adiantar esse inglês, quem quer tentar uma imigração direta e tudo mais, ela vai ajudar vocês com isso. A 3RA Intercâmbio, que é representado por mim, nós vamos te ajudar com a parte educacional, para quem quer vir para cá, desenvolver ainda mais esse inglês, fazer uma faculdade, assim, tentar uma imigração, tá certo? O pessoal da IME Canadá, que eu vi que tem diversas perguntas da imigração, porque a maioria das pessoas, esse é o destino final, né? Esse é o objetivo final. Então, é o pessoal da IME Canadá que vai ajudar vocês com essa parte, né? De ver quanto se você precisa de CLB, né? E tudo mais, tá? Então, assim, os contatos da Maria estão aí na tela, tá? Ela é a pessoa responsável por ajudar vocês com inglês aí no Brasil e tudo mais. É uma pessoa com bastante experiência em fazer isso, tá legal? A 3RA, que é quem vai te ajudar com a parte educacional aqui no Canadá, né? Você contacta pelo info@3ra.ca, vai aparecer para você aí na sua tela, tá legal? info@3ra.ca. Vocês vão receber também esse vídeo aqui de novo, né? Por e-mail, que vocês vão poder rever, olhar, né? Aquilo ali que a Maria colocou para vocês. Tem tirar as dúvidas, né? Porque foi bem legal. Eu olhei aqui as dúvidas, a maioria a gente já respondeu, tá, pessoal? Se a gente não respondeu, faz isso, por favor.
veja de novo, envia para a gente, né? Se for relacionado ao inglês, eu vi que tem algumas perguntas bem legais aqui de inglês. Na prova, eu tenho que escrever só true ou false, como é que funciona e tal. Sim. Envia essas perguntas para a Maria, tá? Se for para vir estudar no Canadá e tudo mais, ou como funciona isso, manda para 3RA, que é o info@3ra.ca. E se for para o pessoal da IME Canadá, que é para quem quer batalhar essa imigração direta, né, já fez um estudo, sabe como é que, tem uma ideia de como é que isso funciona, ou quer ter uma ideia de como isso funciona, manda para eles aí, por favor, para o contact, né, @ime-canadá.com. Tá aparecendo aí na tela, Rafa, também? Então tá aí na tela para vocês, tá legal? Tá, mando muito beijo para vocês no Brasil, saúde para vocês este ano, gratidão. Isso aí. Estudar bastante inglês, né? Foco no inglês. Mando um beijo para meus alunos que estão vendo ali. A Nath pediu um beijo, então. Um abraço grande para todo mundo, pessoal. Um feliz 2018. Sim. Esse foi o nosso primeiro bate-papo desse ano, Rafa. Sim. Sim. Como é que é? Tem outro hangout. Eu vou estar aqui a semana que vem. Então tem outro hangout Sim, com a a gente vai conversar sobre a educação canadense, formal, assim, high school, university, qual a diferença para quem tem filhos que quer vir para o Canadá, ver como é que funciona? Essas são perguntas bem comuns, né? Como é que é a adaptação da criança, como é que funciona. Sim. Essa aqui é a melhor pessoa para responder essas perguntas de vocês, tá legal? Então, semana que vem, nós temos outro hangout com a Maria. Vocês vão receber e-mail, comunicação da 3RA, para ter acesso a esse hangout, tá legal? Muitíssimo obrigado. Obrigada. Um beijo grande. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Até semana que vem. Uma boa noite a todos. Agora, deixa eu ver aqui, tem tantos mouses aqui. Uma boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado.